1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos trabalhar a partir desse texto. O tema da minha mensagem hoje, na verdade, nós vamos falar sobre células. Eu quero falar com vocês sobre célula. Mas o tema que eu coloquei é anfitrião e o sucesso. Anfitrião e o sucesso. Para quem não sabe quem é o anfitrião, na verdade, é aquela pessoa que a célula está localizada na casa dela. Então, essa pessoa é o anfitrião. Aquela pessoa ali que recebe ali os irmãos toda semana. E nós estamos passando um momento na igreja, um momento de transição. E uma transição, ela demanda tempo. Uma transição, ela dura em torno de 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Se demora para uma transição. Passar de um modelo para o outro. E nós, na verdade, saímos de um modelo celular, no governo dos 12, e passamos para o modelo do discipulado 1 a 1. Isso, na verdade, demanda tempo. Mudanças, na verdade, toda mudança, ela gera algumas reações. Mudanças geram confortos e também geram desconfortos também. Mas a verdade é que toda mudança, ela traz consigo os benefícios. E na visão de Deus para nós, neste lugar, nós precisamos entender que também há alguns benefícios para nós também. Eu tenho viajado bastante e eu tenho observado as estradas. Há um transtorno muito grande nas estradas porque está havendo muitas reformas. Mas eu entendo que em breve, esses transtornos que hoje nós estamos passando e viajando, será bênção, porque será mais rápido. E o que Deus tem colocado para nós, dentro dessas mudanças, é na verdade, nos alinhar. E as mudanças que nós estamos vivendo como igreja, elas afetam mais o discipulado do que propriamente as células. As células, na verdade, elas ficaram quase que no mesmo patamar de funcionamento que era antes. Mas, quando se trata do discipulado, houve algumas mudanças. Não quero me deter na questão do discipulado, mas sim a respeito das células hoje. A intenção dessa mensagem hoje é talvez trazer algumas respostas para algumas perguntas. Quais são as perguntas que mais surgem no nosso meio hoje, quando o assunto é célula? 2. Primeiro, por que a minha célula não cresce? Segundo, por que a minha célula não multiplica? Então nós estamos caminhando com essas perguntas, com esses questionamentos. Por que a minha célula não cresce e por que a minha célula não multiplica? E eu quero tentar nessa noite trazer algo para você, para esclarecer isso no seu coração. No final deste ano agora, completa 2 anos que eu estou à frente da rede, a rede de consolidação da nossa igreja. E são 14 anos que eu estou envolvido com células e com o discipulado. E dentro desses 14 anos a gente tem vivido e aprendido muitas coisas. Mas o que eu tenho observado nesses 2 anos, à frente dessa rede, à frente desse departamento? Quando eu assumi esse departamento, nós tínhamos um número de células maior até do que o que nós temos hoje. E eu percebi que logo no primeiro ano nós tivemos uma baixa nesse número de células. Esse número, ele abaixou um pouco, tivemos algumas percas. E logo em seguida, eu percebi que esse número fixou, ele parou, ele ficou fixo. Eu entendo que há algo positivo para nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Estamos caminhando para algo muito próximo de Deus, para este lugar
de crescimento para as nossas vidas. E quando eu olho para os números, eu percebo que os números estão parados, mas há algo positivo nisso. Nós abríamos muitas células, mas também fechávamos muitas células também. Muitas células eram fechadas. Células verdadeiramente, células abrem, células fecham. Mas o número que se fechava era muito grande. E eu percebo de um ano para cá, eu estava conversando com o bispo, o número de células diminuiu, mas o número de percas também caiu. Nós não temos perdido pessoas. O índice de pessoas que estão saindo é muito baixo. Isso significa que nós perdemos em números de células, mas estamos ganhando em qualidade. Os números diminuíram, mas a qualidade melhorou. Nós temos a quantidade de células que temos hoje entre 130 e 135 células. Essas células são responsáveis por encorpar toda a igreja. Elas estão encorpando, elas estão segurando as pessoas na igreja. Significa que está funcionando. Significa que está havendo consolidação, está havendo o discipulado. Mas, mesmo diante dessas questões, eu encontro um terceiro problema. Não basta apenas termos as células e não basta apenas termos as pessoas participando das células. As células precisam cumprir o papel pelo qual elas foram criadas e desenvolvidas, que é não somente de agregar pessoas, mas também de multiplicar, de crescer, de levantar novos líderes, novas pessoas, agregar novas famílias à igreja. Afinal de contas, a célula é uma extensão. A célula é uma extensão da igreja lá fora. E eu tenho visto o esforço dos irmãos de uma forma grandiosa. E a palavra que eu vou ministrar para você hoje, ela está baseada em 3 coisas. Primeiro, na Bíblia. Segundo, em uma vida prática que eu tenho com célula e discipulado. E a terceira, está baseada em uma pesquisa pessoal que eu tenho feito. É uma pesquisa pessoal que eu tenho feito ao longo de 2 anos e meio aqui na nossa igreja. E eu tenho tentado descobrir por que as células fecham tanto. Qual é o motivo das células fecharem? Qual é a maior dificuldade dessas células fecharem? E perguntando aos irmãos, perguntando às pessoas, eu cheguei a uma conclusão, que é essa que eu vou comentar com você hoje. O que eu vou falar para você não é uma regra, é um princípio. Porque regra se quebra, regra se modifica, princípios não. E é um princípio que nós precisamos entrar por esse caminho. Por isso o que eu vou ministrar para você hoje, talvez em algum momento pode se tornar algo um pouco desconfortável para você ouvir. Mas eu quero que você abra o seu coração. Receba isso de coração aberto, porque essa mensagem é o divisor de águas para o seu ministério e para o meu ministério. Se você quer crescer, se você quer aperfeiçoar o seu ministério como líder, você precisa entender essa mensagem. A questão é que ao você ouvir o que eu vou dizer para você, você não vai sair daqui desesperado e querer mudar as coisas da noite para o dia. Não é isso, irmãos. Nós não podemos corrigir um erro causando outro. O que nós mais erramos na visão celular durante 10 anos foi isso. Nós estávamos sempre querendo resolver um erro, mas causando outro erro. E não adianta corrigir um erro provocando outro. E esse não é o propósito nosso. O propósito nosso, dentro desse momento que nós estamos vivendo, é corrigir os nossos erros para um crescimento. Então eu vou falar de um tipo de célula que provavelmente, eu acredito que muitos aqui têm uma célula como essa. Muitos têm uma célula como essa, ou abriram uma célula como essa. E ao desenvolver o assunto, você vai começar a ter a revelação do porquê que não cresce, do porquê que não rompe. Mas isso não dá a mim, a você, o direito de chegar lá e mudar as coisas da noite para o dia. Você vai buscar a direção de Deus. A partir desse momento, você vai agir de forma certa, de forma correta. Eu li um texto com os irmãos. Ele fala a respeito de Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E quando nós falamos da arca, nós estamos falando da presença de Deus. Pensa numa igreja amorosa, essa é a igreja aqui, irmãos. Às vezes, irmãos, em boas partes, o que nós fizemos no passado, não fizemos por ignorância, fizemos por amor.
O que nós fizemos no passado para chegar aonde chegamos, não fizemos por ignorância, fizemos por amor, porque nós somos uma igreja que amamos as pessoas, amamos as famílias, nos interessamos com as pessoas, mas às vezes naquele anseio, naquele desejo de fazer o que é bom, fazemos o que é bom, mas fazemos de forma errada. E nós gostamos muito de usar esses versículos, principalmente esse, que fala da arca, da presença de Deus na casa de Obed-edom, e nós começamos então a criar uma alegoria espiritual, uma metáfora espiritual em cima dessas coisas, dizendo que a célula na verdade é a arca de Deus que está sendo levada na casa das pessoas. Isso é importante, mas eu quero trazer um pouco da revelação para você entender que a presença de Deus, o intuito hoje é falar sobre um anfitrião, o sucesso. Entenda uma coisa, irmãos, um líder pode até não estar bem preparado, mas se ele estiver na casa de um bom anfitrião, essa célula cresce e multiplica. Mas você pode ter o melhor líder que for, na casa de um péssimo anfitrião, não vai romper. O bispo Timóteo já teve essas experiências, um excelente líder, mas esteve na casa de anfitriões que, já aconteceu isso comigo também. Talvez aí seu coração já começa a mexer um pouquinho, você já está começando a entender a revelação daquilo que Deus tem para nós essa noite. Vamos falar da arca. A arca de Deus, a presença de Deus, irmãos. Quando o profeta Eli descobre que os seus 2 filhos são mortos, ele não tem uma reação tão profunda como a resposta que ele tem a respeito da arca. Quando ele recebe a notícia que os filisteus haviam roubado a arca, ele cai da cadeira e morre. Os filisteus levam a arca, a presença de Deus. E quando eles levam essa presença de Deus, a arca representada na presença de Deus, com o passar do tempo, Deus lança ali sobre eles algumas doenças, algumas enfermidades, amaldiçoa os filisteus. E os filisteus então entendem que eles devem devolver a arca de Deus ao povo de Israel. E eles então pegam a arca de Deus com algumas ofertas de ouro e levam essa arca para uma cidade. E lá nessa cidade, essa arca fica na casa de um homem chamado Abinadab. E no capítulo 7, 1 Samuel 7, do 1 ao 2, fala essa história. Lá fala que a arca de Deus estava na casa de Abinadab durante 20 anos. Entendam uma coisa, a arca não ficou lá 20 anos, ela estava lá por 20 anos. E aí logo em seguida, no capítulo 8 de 1 Samuel, a Bíblia fala que o povo começa a questionar e a clamar ao profeta por um rei. E então Deus atende ao povo, e Deus levanta um rei chamado Saul. No Antigo Testamento, a Bíblia não revela quantos anos Saul reinou, mas em Atos capítulo 13, versículo 21, fala, através do historiador Joséfo, lá fala que Saul reinou durante 40 anos. Então, a arca de Deus ficou na casa de Abinadab durante 60 anos. 20 anos ela já estava lá, e durante o reinado de Saul, 40 anos, então por 60 anos ela ficou lá. Só que, irmãos, quando os filisteus vão levar para lá, já leva essa arca de forma errada. E quando Davi assume o reinado, a Bíblia fala que Davi vai até a casa de Abinadab para tirar a arca de lá e levar para Israel. E ele só fez isso após o reinado de Saul, que durou 40 anos. Então, durante 60 anos, essa arca estava na casa desse homem. Mas esse homem não era qualquer homem, ele era um levita. A presença de Deus não se estabelece em qualquer lugar. Ele era um levita, uma família de levitas. E aí, quando Davi vai levar a arca, Davi comete o mesmo erro do passado. Ele tenta transportar a arca de forma indevida. Irmãos, a Bíblia fala que houve um homem chamado Uzá. Ele tocou na arca
E a Bíblia fala que ele morreu. Mas ele não era qualquer pessoa, ele também era um levita. Sabe onde estava o problema, irmãos? O problema não estava no levita que tocou na arca. O problema estava no lugar indevido que a arca estava. Células são arcas de Deus, irmãos. Células não podem se estabelecer em qualquer lugar. Células não podem ser abertas em qualquer lugar. Muitas células abrem e fecham porque são abridas no lugar errado. E a palavra de Deus fala que quando acontece esse segundo incidente, Davi para. Ele acha melhor não chegar com a arca até a cidade de Davi. Ele deixa na casa de Obed-edom. E lá fala que durante 3 meses essa arca ficou lá e abençoou a família de Obed-edom. O propósito da célula é abençoar famílias. O propósito da célula é abençoar pessoas. Isso é verdade. Mas para nós entendermos de forma profunda o que Deus quer nos levar a entender nessa noite, é que o problema, irmãos, não está em si, às vezes, em você que é o líder, mas é no local onde você abre e aonde você se estabelece. E dentro disso eu fiz uma pesquisa, irmãos, e eu acredito que de 60 pessoas que eu perguntei, de 60, 38 a 40 estão desanimadas, frustradas, sem expectativa nenhuma. E eu descobri que essas pessoas, boa parte delas, estão com as suas células estabelecidas na casa de pessoas que são ímpias. Ou que estão com as suas células estabelecidas na casa de pessoas neófitas, novas na fé. E quando nós olhamos para o texto de Obed-edom, Obed-edom nos traz uma revelação. Qual é o modelo de casa? Qual é o modelo de anfitrião? Aonde nós devemos abrir? Aonde nós devemos estabelecer? E quando nós olhamos aqui para Obed-edom, nós começamos a perceber algumas coisas. A primeira pergunta que se deve fazer, irmãos, não é propriamente a arca na casa de Obed-edom, abençoando Obed-edom durante 3 meses, a sua família, não. A primeira pergunta, para descobrir por que era abençoada a casa dele, é nós sabermos quem era ele. Vamos descobrir quem era ele? Abra sua Bíblia um pouco à frente, no capítulo 15, versículo 21. Capítulo 15, versículo 21. Capítulo 15, versículo 21. Olha só, irmãos. Matitias, Elifeleu, Micnéias e Obed-edom, Jeiel, Azazias, com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Sabe quem era Obed-edom, irmãos? Diga comigo, Obed-edom era um levita. Obed-edom era um levita. Que tipo de levita? Ele era responsável. Havia uma adoração com a arca, e era uma adoração chamada o turno das 24 horas. Eram 24 horas de adoração, de oração. E Obed-edom era um dos levitas que participava desse momento, desse turno, como porteiro. Então nós percebemos que Obed-edom, o lugar onde a arca se estabeleceu, o lugar onde a presença de Deus se estabeleceu, não era um lugar qualquer. Era na vida de um levita, era na casa de um levita. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós começamos a falar, Paulo reunia na casa de fulano, Paulo reunia na casa de ciclano, mas você já percebeu quem eram essas pessoas que Paulo reunia na casa deles? Obreiros nascidos de novo. Obreiros nascidos de novo. Uma célula que abre na casa de uma família nascida de novo, não fecha.
Não fecha. Muito difícil. Muito difícil. A cada 10 células, de 7 que fecham, 6 foram estabelecidas em lugares errados. Na casa de pessoas que ainda não nasceram de novo, ou na casa de pessoas que ainda são neófitas. E quando nós olhamos para a figura de Obed-Edom, nós começamos a desenhar o perfil de um anfitrião. Irmãos, pior do que abrir uma célula é ter que fechá-la. Pior do que abrir uma célula é ter que fechá-la. É terrível. E hoje eu quero usar exemplos pessoais, porque dentro da minha geração, as minhas células, uma boa parte delas foram abertas dessa forma. Elas foram abertas assim. E eu supervisionei essas células. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos sem brincadeira nenhuma. A maioria, ou boa parte das células que eu tenho, que foram abertas na casa de pessoas que não são cristãs, elas não vêm na igreja. Elas não vêm. Elas não vêm. Não participam. Eu nunca vejo eles na igreja. Eles não conseguem vir para a igreja. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a separar algumas coisas. É mais fácil você ir lá e fazer um culto doméstico lá, você orar, você abençoar aquela família, mas não estabeleça uma célula, irmãos. Porque a célula traz consigo algumas responsabilidades. Pastor Nadete, quando Abinadab, quando Obed-Edom descobre que a célula vai ficar na casa dele, a arca vai ficar na casa dele, ele tinha uma preocupação, porque alguém que era levita como ele já havia tocado na arca e morrido. Ele deve ter pensado, nossa, eu vou trazer essa arca aqui para dentro de casa, e se alguém encostar nessa arca aqui, e se alguém morrer aqui dentro, e se uma criança, alguém encostar nela aqui, meu irmão, célula é espiritual. Célula é espiritual. As coisas espirituais se discernem de forma espiritual. A arca de Deus aponta para uma responsabilidade espiritual. Nós estamos pegando uma responsabilidade espiritual, enfiando na casa de pessoas que não estão preparadas. Por isso que células não crescem e células não rompem. Porque elas estão estabelecidas nos lugares errados. E aonde os meus discípulos errou? Errou porque eu errei. Porque eu vi eles fazendo e não corrigi eles. Estão lá sofrendo, irmãos. Eu vou nas células, eu fico até com dó. Está lá toda quarta-feira dando sangue, suando. Tem 4 meses que tem a célula, tem 6 meses. Eu pergunto, vem na igreja? Não vem. Está morrendo, coitados. Quantas células nós temos assim, irmãos? Irmão, entende uma coisa, se tem uma coisa que as pessoas não dispensam, é dinheiro de graça e oração em casa. Todo mundo quer isso. E nós somos práticos demais, irmão. Nós encontramos o irmão saindo do boteco. O irmão está saindo do boteco. A gente olha para ele assim: ô meu querido, você precisa de uma célula. Ele fala assim: pode abrir na minha casa. Aí a gente enche o coração empolgado de amor. Vamos abrir uma célula. Aleluia, eu vou abrir uma nova célula. Lá na casa do João do boteco. Aí vai lá e enfia a célula lá, meu irmão. Vai matar você. Vai matar seus discípulos. Vai matar eu, vai matar todo mundo, irmão. Sabe por quê? Você está pegando a presença de Deus, você está pegando algo que é espiritual, algo que é sério, e colocando no lugar errado, na mão errada. Quando nós olhamos para o anfitrião, a primeira coisa que nós percebemos na vida de Obed-Edom, Obed-Edom era um homem que servia a Deus. Pastor, na caminhada da arca, ela foi para a casa de Abinadab, ficou lá 60 anos, por quê? Porque lá era uma família de Deus. Ela foi para a casa de Obed-Edom, ficou lá mais 3 meses, mas lá tinha uma família de Deus. Células prevalecem nos lugares onde os homens e as mulheres são de Deus. Porque manter uma célula não é chegar lá na quarta-feira com dinâmica, narizinho de palhaço, roupinha de... Não, irmão, não adianta. Durante a semana há um processo espiritual, há uma guerra durante a semana. A célula é na quarta, mas segunda e terça, a madeira está comendo no mundo espiritual. Mas você não tem essa noção, você não tem esse entendimento espiritual, você só preocupa com a quarta-feira, prepara aquela vasinha de bolo, aquela tortinha, parecendo um chapeuzinho vermelho,
e visitando a vovozinha. Mas você esquece, irmãos. Eu vou usar alguns exemplos, não vou citar as pessoas da minha geração, obviamente. Mas essa semana, bicho, eu perguntei a um discípulo assim: e aí, como é que está a célula lá do tal lugar assim, assim? Aí ele virou para mim e falou assim: não, já tem uns dias que não estava reunindo. Eu falei assim: é mesmo? O que foi? Rapaz, o marido da mulher catou ela, mas desceu o cacete nela. Eu falei: credo. Desceu o braço nela lá. Olha onde essa célula está aberta. Oh, irmãos. Aí eu olho para esse discípulo, como é que eu vou culpar ele? Quando ele fica: ninguém vem na igreja, nada acontece lá. Tá certo, não vai acontecer nem hoje, nem nunca, irmãos. Porque a presença de Deus não prevalece nesses lugares. Por isso que a igreja, irmãos, entenda, depois de hoje nós vamos explodir com células nessa igreja. Depois dessa mensagem nós vamos explodir com células aqui, pastora. Nunca mais nós vamos fazer a coisa certa de forma certa. Porque a célula envolve um preparo. Toda célula precisa de um ambiente saudável. Vou usar mais um exemplo dentro da minha geração, porque nas outras gerações não tem isso, é só na minha. Eu fui visitar uma célula de um discípulo, fui fazer a supervisão, olha o anfitrião. Cheguei, abri o portão, estava ele e a mulher parecendo dois ursos, deitados no sofá. Barrigão para cima, assistindo malhação. O anfitrião da célula. O Obed-Edom da célula. O Obed-Edom estava parecendo um urso. Eu dei uma olhada assim e falei: Senhor. E quando ele levantou, aquele shortinho, parecia a Carla Pérez. A mulher com os dois peitos de fora para dar mamar para o menino não sabia em qual peito mamava. E eu olhei e falei assim, quase que eu disse aquela frase: ó dia, ó noite. Mas o problema, irmãos, é que nós estamos conformando porque funciona. Às vezes funciona. Mas nem tudo que funciona é certo, irmãos, nem tudo que funciona é o correto. O que funciona são princípios. A segunda coisa que nós percebemos, ele era um adorador. Obed-Edom era um levita, era um adorador. Quando você abre uma célula na casa de um adorador, ela explode no mundo espiritual. Agora, quando você abre uma célula na casa de um ímpio, na casa de um novo convertido, segunda-feira, poeira, poeira, Ivete Sangalo. Terça-feira, Zezé de Camargo. Quarta-feira, trilho e parada dura. À noite, aí vem você. Senhor, quero ser como tu. Como que faz, irmãos? Agora abre uma célula na casa de um adorador. Abre uma célula na casa de um levita. Você está passando segunda, Cassiane. Terça, Cassiane. Quarta, Ludmila Feber. À noite, é o ambiente, irmãos. Aí você chega nas reuniões e fica: eu não sei porque que minha célula não cresce. Eu não sei porque minha célula não rompe. Não rompe por causa disso, irmão. Você está mais preocupado na quantidade do que na qualidade. Seu negócio é mostrar serviço. Irmão, nós já passou dessa era do gelo aqui na igreja, parou com isso. Nossa, eu tenho que mostrar serviço, que se eu mostrar serviço... Nossa, essa semana eu abri 3 células. Ai, deixa eu correr aqui que eu estou abrindo mais 3 ali. Meu Deus do céu, manda um avião agora no jato para pegar meu grupo aí, que eu estou abrindo célula para o lado do vento. Meu irmão, acorda para a realidade, meu filho. Nós não estamos vivendo esses momentos aqui mais não, meu irmão. Nós não estamos vivendo esses momentos mais. O que nós fechamos de célula, irmãos, de 5 anos, 7 anos para cá, não é brincadeira, dava 2 igrejas dessa. Abra a célula no lugar certo. Terceira coisa, Obed-Edom era um homem submisso. Davi falou: a arca vai ficar aqui na sua casa. Ele vai ficar na tua. Na minha não. Na minha não. Vai ficar na tua. Se vira, Davi. Se vira, aqui não vai ficar. Não, irmão, ele foi submisso. A pior coisa que tem é se abrir uma célula na casa de uma pessoa que não é submissa. Terrível.
Terrível. Quarta coisa, Obed-edom era um homem hospitaleiro. Esses dias eu fui numa célula, só na minha geração acontece esse trem. A pessoa olhou para a esposa e falou assim: meu bem, fecha logo o portão, senão entra mais gente. O problema não está na ferramenta que nós temos na mão. O problema está na forma como nós estamos utilizando a ferramenta. A sua célula não rompe porque lá é um santuário de macumbaria, lá é um santuário de contenda, é um santuário de prostituição, por isso não rompe. Só funciona no dia da célula porque você está lá. E Deus, pela misericórdia dele, faz. Não podemos abrir célula em qualquer lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, esse negócio de célula família é um negócio complicado. Eu descobri um monte de célula família, mas a família nunca vem na igreja. Perguntei uns: tem célula? Tem. Que célula que é? A célula é eu e a minha família. Eu e a minha casa serviremos o Senhor, o nome da nossa célula. Família nunca vem na igreja. Só vem quando tem batismo, quando tem alguma festividade, a família vem. Irmão, está errado. Fala qualquer outra coisa, não fala que isso é uma célula não, irmão. Faz um culto familiar, abençoa ali uma vez por semana. Pessoas estão morrendo. Esse dia eu conversei com a Jofre: não, eu tenho uma célula família. Eu falei: quanto tempo você tem essa célula? Não, já tem uns 8 meses. Quantas vezes a sua família vem na igreja? Nenhuma. Irmãos, sabe o que está fazendo? Aí nós encontramos pessoas na igreja: ai, estou cansado, ai, estou cansado, ai, estou fadigado. Gastando tempo e energia com pessoas erradas no lugar errado. Pastor, mas e o evangelho, o amor? Meu irmão, amor é uma coisa, usar a ferramenta é outra. Use uma ligação, use uma mensagem, mas não envolva pessoas dessa forma. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos levando a arca de Deus para alguns lugares, onde pessoas estão colocando a mão, em vez de ser abençoadas, elas estão morrendo. Você começa uma célula, dá lá 18, 6 meses depois, está você e o dono da casa pedindo misericórdia para não morrer. Por quê? Célula é uma responsabilidade espiritual. Célula vai funcionar na casa de pessoas que são de Deus. Quer ver sua célula explodir? Leva para um lugar onde a família é cristã. Antes da célula, quem é cristão está lá nas cadeiras. Ai, vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai dar certo, vai ungindo. Agora leva para cada um ímpio. Irmãos, deixa eu te falar um negócio, quem quer? As células que eu tenho ido, que os anfitriões não são cristãos, vou te falar um negócio, irmão. Você chega lá, não tem hora para começar. Você chega lá, a luz está apagada, cachorro está latindo, papagaio está gritando. Esses dias eu entrei numa com um discípulo. Aí logo de cara, ele falou assim: eu cheguei, eu escutei. Aí eu escutei a esposa do cara: mas de novo esse povo. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, irmãos. Eu quero usar um exemplo de uma célula assim, boa. O Hélio está aqui, o Hélio. Eu não estou sem óculos. O Hélio está ali, mas não. Ele, o Epitácio, que é o líder em treinamento da célula. Esse rapaz na célula retrasada, tinha 22 pessoas na célula dele. Sabe por quê? Primeiro, família é uma família cristã. É uma família de adorador, é uma família que ora, é uma família que recebe bem as pessoas. Lá tinha 22 pessoas, significa que é uma célula Obed-edom. Muda a sua mentalidade. Muda. É melhor ter uma funcionando do que ter 10 paradas. Células no lugar errado. Paulo era dessa forma, irmãos. Outro segredo: valorize o anfitrião. Valorize o anfitrião que você tem, irmãos. Valorize. Honre ele na reunião. Dá presente para ele. Honra ele. Você usa a casa dele, suja a casa dele. Faça alguma coisa por ele. Abençoa ele, honra ele.
valoriza ele. Segundo, cuida dele. O anfitrião é a pessoa mais importante para você, meu irmão. O anfitrião precisa ser o alvo principal para você. Se tem uma pessoa que precisa ser bem apacentada, é quem? O anfitrião. Ele é a pessoa importante. É a pessoa que você deve mais estar próxima dele e ajudar ele. Então, baseado nisso, irmãos, a maioria das células que fecharam estão estabelecidas na casa de pessoas que não são cristãs. Não rompem de forma alguma. Dentro da nossa geração, eu fiz um levantamento durante esse ano. Eu percebi que o índice de crescimento foi de 10% somente. Muito pouco. Sabe por quê, irmãos? O anfitrião que não é cristão, ele não tem compromisso. Ele só quer o culto na casa dele, ele só quer a bênção. Ele não ora pela célula. Ele não jejua pela célula. Ele não prepara nada para a célula. Ele não organiza nada, ele só quer a reunião na casa dele. Ele só quer a reunião. E nós temos que mudar essa ideia. E entender que a célula é uma ferramenta de crescimento. Por isso que as pessoas nunca vão vir. Eu gostaria que os meninos preparassem para mim. Eu coloquei passei ali para eles ali um vídeo que fala sobre alguns tipos de anfitriões. O bispo já até falou sobre isso. E eu quero passar aqui para mostrar para os irmãos líderes que não são Obed-Edom. Pastor, eu estou com um líder assim, eu vou chegar lá e vou quebrar aquela célula e vou resolver o problema. Não tente resolver um erro cometendo outro. Seja prudente. Esse ano eu já declarei para os nossos discípulos: nenhuma célula nossa vai abrir na casa de pessoas que não são convertidas. Nenhuma. Recentemente eu tive discípulos que abriu célula. Está lá, parada, estagnada. Não vai, irmãos. Não vai. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. O ímpio deu 8 horas, meu irmão, ele quer assistir novela. Você está lá enchendo o saco lá com sua célula. Aí ele quer assistir novela. Esses dias eu participava de uma célula que um dia a mãe da pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, posso te pedir um favor? Eu falei assim: é claro. Tem como terminar uns minutos mais cedo? Eu pensei, de certo, a família vai sair, né? Eu falei assim: sim, por quê? É porque eu quero assistir a novela. Eu falei, a senhora gosta? Ela falou assim: não perca um capítulo. Irmão, casa de descrente é assim, você está trabalhando na célula aqui, a televisão está ligada ali, o telefone está tocando ali, o menino está gritando ali. Entenda uma coisa, irmãos, a glória de Deus precisa manifestar no ambiente espiritual. Os nossos ambientes de célula têm sido ambientes carnais. Por isso nós estamos tendo dificuldades. E eu fiz uma outra pesquisa fora da nossa igreja, em outras igrejas, e eu descobri: Videira, Sara Nossa Terra, igrejas batistas têm explodido com o céu. Sabe por quê? As células têm sido abertas na casa de famílias que têm um compromisso com a palavra de Deus. Não estou dizendo que isso é uma regra geral, mas boa parte é. E a maioria das nossas células, bispo, que está bem, vou citar o exemplo, teve uma célula que explodiu e o bispo participou dela, multiplicaram ela em 3. Estava na casa de quem? Do Dinei e da Marci. Era uma benção, bispo? Era, porque estava no lugar certo, na casa certa. Células da Nora Ney e do irmão Carlos, está bombando. Mas está bombando aquelas que estão abertas no lugar certo. As que não estão, está parecendo burro empacado, não vai. Talvez você esteja pensando assim: pastor, mas eu fico assim, eu fiquei um pouco magoado, porque você falou, e eu tenho célula aberto na casa de pessoas assim. E eu fiquei triste quando você falou essas coisas. Irmãos, é melhor ouvir uma verdade que vai levar você para um caminho certo do que permanecer num caminho fantasioso que não vai te levar a lugar algum. Não adianta, eu falo para meus discípulos, não adianta você chegar em mim e falar que tem 2, 3, 4 células. Eu olho para as suas células e eu vejo que essas células, elas não têm. Eu quero lembrar uma outra célula de um anfitrião, irmãos. Eu já tive lá algumas vezes. Cadê a Cida? Está aqui, Cida? Cida, levanta a mãozinha assim. A Cida. Eu já estive lá na célula da Cida. A célula da Cida também é uma célula boa. Por quê? Porque ela é uma boa anfitriã.
É uma boa anfitriã, recebe bem as pessoas. Inclusive tem uma pessoa da célula dela aí, dá um tchauzinho, hein? Olha que maravilha, irmãos, que bênção, né? Ela recepciona bem as pessoas, ela trata bem as pessoas, ela ora pela célula, ela guarda a célula. Pessoas que guardam a célula multiplica. Olha o primeiro anfitrião. Só na minha geração aqui dentro, não tem esse tipo de anfitrião assim. Olha lá, indiferente, não participa da reunião. É aquele anfitrião que a célula começa, caça, ele está lá, escondido. Não recebe as pessoas. Nós fomos em Caraguatatuba e nós fomos participar de uma célula. Quando eu olho, quem está lá no portão, bispo? A anfitriã da célula, pegando a mão de todo mundo. Graça e paz, seja bem-vindo. Graça e paz, seja bem-vindo. Graça e paz, seja bem-vindo. Eu falei assim, quem que é essa, será, hein? Será quem que é ela? A líder da célula. Agora tem anfitrião, irmão, que você chega na célula, o cara está no banheiro. Está no banheiro, cadê o anfitrião da célula? Não sei. Eu fui na célula com um discípulo meu, e a mãe do menino falou assim, liga para o fulano vir. E eu, quem que é? Participar da célula? Não, é o anfitrião da célula. Eu rasguei minha cara. Não se envolve com a reunião, e muito menos com os participantes da célula. Apatia em relação às necessidades das pessoas. Olha o dilema desse anfitrião aqui. Eu já faço muito em liberar minha casa para reunião. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você que é cristão, você que já está crescendo em maturidade, é fácil mexer com célula? É uma guerra, não é? Agora imagina uma pessoa que não é crente. Imagina um novo convertido, você vai lá e mete um trabalho dentro da casa da pessoa e rebenta com a pessoa. Você que não sabe, mas nos bastidores tem gente que fica assim, meu Deus, esse povo podia mudar esse trem daqui. Por quê, irmãos? Porque eles não estão preparados para isso. Mas aí você é espiritual. Você fica do lado de cá. Eu vou mover a mão de Deus, quer ver? Ah, irmão, vai perder tempo. Vai perder tempo. Sabe por quê, irmãos? Há uma parte que cabe a Deus, há uma parte que cabe a nós. E qual é a parte que cabe a nós? Fazer a coisa certa de forma certa. Aí o mover de Deus, ó. Olha o outro aí, irmão, olha o outro. O falante. Ah, irmão, esse tipo de anfitrião é terrível. Toma tudo, olha lá, não dá oportunidade para ninguém falar. Ele toma a frente do líder, conversador. Ele quer monopolizar todas as atenções em cima dele. Ele não é o líder da célula, ele é o anfitrião, mas ele quer trazer tudo para ele. Por quê? A casa é minha, quem manda é eu, estou pagando. Fala o que não deve. Irmão, o que tem de anfitrião que fala o que não deve não é brincadeira. Que, Marcelo, sabe por quê? Pessoa neófita na fé. É nova na fé. É nova. Torna-se inconveniente. Fala demais. O lema dele é, eu falo e os outros ouvem. Olha o outro tipo de anfitrião, irmãos. Olha o outro. O constrangedor. Não dá liberdade para ninguém usar a casa. Eu cheguei numa casa, irmão, esse dia fui participar de uma célula, falei assim, aonde que é o banheiro? Pode ir aí. Vai aí no final do corredor, vira à direita, aí depois se ouvir, tem uma porta aí. Eu olhei assim, falei, mas, uai. Só pode me arrumar um copo com água? Pode beber aí na torneira mesmo. É o constrangedor, irmãos. É aquela pessoa que restringe as áreas da casa. Ele fala para você, vamos fazer uma célula em casa? Vamos. Quando você chega lá para fazer, lá no meio do mato, no quintal. Não usa sofá, não usa nada. Restringe os lugares da casa. Na hora do lanche, não deixa você entrar lá dentro. Só ela que mexe em tudo. Esse tipo de anfitrião aqui, irmão, o constrangedor, mostra descontentamento com os incidentes durante a reunião. No meio da reunião, ele, meu Deus do céu, segura esse menino, segura esse chumirinho aí, pelo amor de Deus, já está quebrando tudo. Segura esse demoninho aí, pelo amor de Deus, segura ele. Não está preparado, não tem maturidade, irmãos. Eu estava no céu esse dia, de repente o irmão falou assim, se esse menino pegar, eu meto a mão na boca desse menino. Eu falei, ai meu Deus do céu. Não, mas isso é só na minha geração, na sua não tem isso. Se pô, mano, eu vou meter a mão na sua boca. Eu falei, meu Deus. Olha o lema dele. As minhas coisas não estão à disposição
da célula. Irmão, quer abrir célula em casa? Mas vai cagar no quintal, no banheiro não vai usar. Você pode abrir a célula na minha casa, mas eu vou te falar um negócio, irmão. A minha casa não está aberta para essas coisas. É do portão para lá, é que nem cachorro, é da grade para lá. Funciona assim não, irmão. Aí você fica na igreja, eu não sei o que está acontecendo, eu não cresço, eu não multiplico. Célula no lugar errado. Vamos lá, mais outro tipo de anfitrião. O mal-humorado. Vocês não têm pessoas assim, irmão. Você chega lá na célula, graça e paz, boa noite, seja bem-vindo. A célula vai ser uma benção, vai ser mesmo, graças a Deus, vai dar certo. Vamos entrando, vamos começar. O dia é sempre ruim. A alegria da salvação ele não conhece, ele tira a liberdade do visitante. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que não tiveram uma experiência com Deus. Mas você não. Você e eu é homem de Deus, coração aberto demais. Queremos abrir célula em qualquer lugar, debaixo de ponte, porta de bueiro, qualquer lugar a gente quer abrir, irmão. E a gente tem um coração bom demais. E a gente acha que está ajudando aquela família, está até destruindo. Abrindo no lugar errado. Você que não sabe, mas tem dia que você vai embora daquela célula, o pau quebra lá. Eu descobri isso uma vez, bicho. Saí de uma célula, madeira comeu lá na casa, lá depois. No outro dia o menino falou, rapaz, depois que você saiu de lá, a madeira comeu lá e não é para fazer a célula lá mais nunca. Tá vendo? Mas a intenção é o quê? A intenção é boa. A intenção é boa. Sabe qual é o lema do mal-humorado? Toda célula, o lema dele é: no mundo tereis aflições. Como é que foi o dia, irmão? Uma desgraça. Como é que vai ser a célula? Do jeito que eu estou vendo aqui vai ser ruim. Mas vai dar certo? Não sei, irmão. Se caminhar do jeito que está aí, nós não tem rumo. Mais outro, vamos lá. O constrangedor, irmãos. O controlador. O controlador é aquele anfitrião que quer saber da vida de todo mundo. Termina a célula, o purê dele não é purê, irmãos, é lama. O purê dele vem com pimenta. Vem cá, irmão. Você ficou sabendo? Queria falar, não, mas vou ter que falar. Controlador, quer controlar todo mundo, bisbilhoteiro. Quanto você ganha, irmão? Onde você compra isso? Onde você compra aquilo? Anfitrião, irmãos. Bisbilhoteiro. Aí vai um visitante na célula. No primeiro dia que o visitante vai, o anfitrião bisbilhoteiro cerca ele e rebenta com ele. Nunca mais ele volta lá naquele lugar. Olha, eu fui numa célula ali, falou que era de Deus. Cheguei lá, mas o dono da casa é fofoqueiro. Ô bichinho fofoqueiro. Expressa postura de superioridade sobre a célula. Ajoelhou, tem que rezar. É o controlador. Controla o líder, controla todo mundo, esse tipo de anfitrião aqui, ó. Ele quer mandar no líder, quer mandar em todo mundo. E o último? Tem mais um. Esse aqui é o Obed-edom. Olha a célula ideal. Essa é a célula ideal. Esse é o anfitrião ideal que você tem que encontrar. Gentil no acolhimento. Boa noite, sejam todos bem-vindos, fique à vontade. Opa, esse dia eu fui numa célula e faltou uma cadeira, a moça assim, se vira, pega aí. Eu falei, nossa. Falou, deixa pra mim. Se vira, pega aí, tá aí. Eu falei, só comigo que acontecem essas coisas. Gentil no acolhimento, envolve com os irmãos, ele envolve com os irmãos. Educado para orientar a respeito da casa. Irmão, onde que é o banheiro? Vou te levar lá. Parece apoio de encontro, você não pode levantar a mão, te leva lá. Irmão, onde que eu bebo água? Vou pegar para você. Deixa eu te dar uma receitazinha aqui para você que tem dificuldade das pessoas transitar na sua casa. Pega 2 baldes de 10 litros, logo joga em cima da mesa e quem quiser água já vai estar lá. Mas tem gente que não põe água lá, as pessoas estão morrendo de sede, vai aonde? Vai entrar na sua casa. Vamos lá. Participa da reunião, inspira outros a serem anfitriões. A célula, olha o lema dele: a célula é a minha família. Sabe quem é esse aqui? Obed-edom. Família cristã. A partir de hoje, querido, entenda essa revelação.
Tudo que vamos começar depende do local que nós vamos estabelecer. Tudo. Comece a estabelecer células no lugar certo, no ponto certo. E você vai ver que vai romper. Essa célula do Hélito mesmo, Hélito, tem quanto tempo essa célula? 6 meses. Tem 6 meses essa célula. Em 6 meses, essa célula alcançou 22 pessoas. Eu conheço célula que tem 4 anos e alcançou 4. Minha. Você pensou que era sua, né? Não é não, da minha geração. E na sua não acontece essas coisas, não sei disso. Porque está no lugar errado. E o líder fica morrendo, se matando. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Vocês já tiveram célula assim? Já tiveram? Ah, então eu não sou o único, não. Você já teve célula assim, Ademir? Já? Quem mais teve célula assim? Quem está tendo célula assim? Não vai, irmãos. E aí você fica pensando, a minha vontade era de voltar atrás e acabar com isso. Deus vai dar graça para você, irmãos. Célula certa, no lugar certo, prospera. O segredo da célula começa no ambiente que ela está, irmãos. É o ambiente. Eu tenho ido na casa de pessoas que são anfitrião de extrema excelência. E as pessoas falam, quero voltar aqui. Porque eu fui bem recebido, fui bem acolhido. Agora, quando você chega numa casa, que o primeiro que recebe você é aquele que vem no portão e bate as patas. Ai, irmãos. Você chega naquela casa, está tudo escuro. Ninguém chegou, não tem nada preparado. Isso é terrível, é horrível. Ninguém ora, ninguém jejua. E você morrendo nos propósitos. Jejum disso, jejum daquilo. Propósito disso, propósito, está parecendo arquiteto, como diz o Lindomar. Está parecendo engenheiro de tanto projeto. E nada dá certo, nada funciona. Porque o problema às vezes não está em você, está no lugar que você está estabelecido. Vamos ficar de pé, amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que Deus tenha trazido um entendimento novo para você.